O medo faz com que você coloque as pessoas que estão ao seu redor em risco. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui o nosso devocional baseado em 1 Samuel 21 e 22. O texto diz que Davi, com medo de Saul, Davi vai até o sacerdote Aimeleque. E Davi, diz o texto, ele viu que um dos homens de Saul estava lá. O que aconteceu? Esse homem, ele foi e falou para Saul. Resultado, Saul matou todo mundo. Saul chegou até Abimeleque e falou, por que você protegeu Davi? E Abimeleque diz assim, eu não sabia. Ele me disse que veio a seu comando, obedecendo a sua ordem. E ele estava falando a verdade, porque Davi enganou. Davi mentiu para ele. Então, por conta disso, Saul mandou matar 85 sacerdotes e as cidades dos sacerdotes ele também mandou matar, inclusive bebês, diz o texto. Aí o verso 22, acho que é 1 Samuel 22, 1 Samuel 22, 22. Então Davi disse a Abiatar naquele dia, quando Doeg, o Edomeu, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Ele sabia, é óbvio que ele sabia. É óbvio, ele está ali com Abimeleque. O servo de Saul está ali. É óbvio que o servo de Saul, Davi está fugindo de Saul. É óbvio que ele iria contar, mas Davi, mesmo sabendo disso, ele colocou em risco a vida do sacerdote e de toda a sua família. E ele fez isso tudo por quê? Por conta do medo. Tudo por conta do medo. Olha como o medo, ele faz com que você coloque as pessoas ao seu redor numa situação de risco. Por exemplo, quantos pais, eles, ao invés de ter coragem de tirar o filho da escola, porque o filho está sofrendo na escola, não fazem? Não fazem. Quantas crianças hoje sofrem horrivelmente? Tem gente que não tem condição nenhuma mesmo, eu sei, pega uma mãe solteira. Mas quantos pais, eles têm medo? Quantas mães têm medo? Não, eu vou dar conta de educar o meu filho. No meu curso de criação de filhos, homeschooling, eu tenho uma aula só sobre isso, sobre como lidar com medo. Porque é impressionante como que o medo é que impede muitas pessoas de fazerem o que é certo. Eu explico várias vezes, a educação tem que ser cristã. Efésios 6, 11. Criai vossos filhos na disciplina do Senhor. A palavra disciplina ali é paideia. A palavra paideia era toda a formação intelectual e moral que o grego era submetido, quando ainda era jovem. Então a palavra paideia ali, disciplina, é educação. Criai vossos filhos na educação do Senhor. Ou seja, é por isso que muitos interpretam esse texto assim. Criai seus filhos numa educação cristã. Lutero disse, não envie seus filhos para escolas em que as escrituras não reinam. Mas por que muitas pessoas colocam seus filhos em risco? E risco de todo tipo mesmo. De morte na escola. Todo tipo. Medo. Como Davi fez. Olha, se você puder, entre aqui, ó. Tem o link aqui, faça o meu curso. Você vai ver como que vai te ajudar. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar aqui, a gente faz o preço promocional para você. Mas vai lá. Medo. Quantas vezes nós colocamos nossa família em risco quando, por exemplo, nós estamos em um lugar ruim. Pessoas não mudam de cidade por conta de dinheiro? Por que não às vezes mudar de cidade, de lugar, por ver, poxa, aqui o emprego é ruim, minha família está sofrendo, temos medo. A pessoa não muda. Não muda de emprego, porque está ganhando pouco e não consegue suprir a necessidade. E ao invés de tentar mudar, de empreender, não faz. Por quê? Medo. Todo mundo tem medo. Aqui na nossa igreja, várias vezes, irmãos optaram por começar um negócio, porque estavam ganhando muito pouco. E é impressionante, gente, todas as vezes que eu os aconselhei, como o medo os paralisava. E aí eu falava, olha, esse medo pode colocar a sua família em risco. Porque se você empreende e ganha mais, o futuro da sua família pode ser mudado. Mas por medo, muitas pessoas não empreendem, não começam um negócio, não decidem fazer alguma mudança na sua vida financeira para ganhar melhor e assim mudar a história da sua família. Ficam travados por medo. Na igreja, quantas pessoas fogem do chamado para ser pastor, para ser um servo, um diácono, um líder na igreja? Por medo, tem medo de pregar,
Medo. Hoje mesmo, um irmão, hoje não, né? Domingo. Um irmão da nossa igreja, ele começando o culto, e ele contando, poxa, a primeira vez que eu vim aqui tava apavorado. Apavorado. Isso é coragem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é fazer o que você tem medo de fazer. Coragem não é ausência de medo, é fazer o que você tem medo de fazer. Sempre dou esse exemplo. Perguntaram ao homem com mais horas de voo durante a Segunda Guerra Mundial, você sentia medo quando você voava? E ele disse, todas as vezes. Meu exemplo clássico, vai. Se você está num lugar baixo, você sente medo para pular de um lugar baixo? Não. Mas se você está em um lugar alto, aí você sente medo. A coragem, então, é justamente fazer o que a gente tem medo de fazer. Sem sombra de dúvidas, vocês já me ouviram falar aqui tantas vezes, a coragem é uma espécie de virtude que sustenta todas as outras. Muitas pessoas hoje, elas estão reféns, elas não avançam porque elas têm medo. A coragem não é um atributo natural. A coragem é um atributo divino. É um dom de Deus. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, diz o apóstolo Paulo. É isso, eu peço que Deus me faça corajoso para fazer o que é certo. E como eu vejo na minha vida, em tudo, no meu trabalho, na criação dos meus filhos, como que a gente precisa ser corajoso. E como que a coragem, ela está intimamente ligada com o amor. Você tem que fazer o que é certo, mesmo com o risco de perder coisas, porque você ama a verdade, você ama as pessoas, e por isso você decide fazer aquilo que é correto. Dar um passo de fé, é isso que nós precisamos. Não é? Davi, por medo, ele colocou em risco a vida das pessoas. Se o medo é egoísta, a coragem é altruísta. O corajoso, ele está pensando no bem do próximo. A coragem para falar algo que muitas vezes é sinônimo de você quer chamar a atenção, e aí não fala, porque está com medo de que vão dizer, você só está preocupado com like. Que se dane o nosso nome, tenha coragem, faça o que é certo. Façamos o que é correto. Tenhamos coragem para fazer isso. Por quê? Pensando no próximo. Foi o que Davi não fez naquele momento. A covardia de Davi estava associada ao seu egoísmo. A sua covardia também. Covardia é sinônimo de egoísmo. Davi pensou apenas nele. E por isso colocou em risco todo mundo que estava ao redor dele. O medo é egoísta. A coragem é altruísta. O medo é egoísta. A coragem é altruísta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, que o teu cuidado esteja conosco. Nos instrui, Pai, e faz-nos homens de coragem, porque nós não descendemos de covardes, descendemos de donas de casa que enfrentaram leões. Que nós possamos enfrentar leões por amor do Senhor, por amor de Ti, por amor à verdade, por amor à nossa família, por amor à nossa igreja, por amor às pessoas que estão lá fora que ainda nem se converteram, que hoje são inimigos do Senhor, mas que amanhã irão se converter. Ó Deus, faz-nos corajosos, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, para que possamos fazer a Tua obra e proteger aqueles que estão ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus. É isso aí. Coragem! Coragem para mais um dia. Deus abençoe. Vocês tenham um dia abençoado.